E nós começamos o programa de hoje com a nossa coluna de toda quarta-feira com o professor Rafael Silveira, que já está aqui em nossos estúdios. Bom dia, Rafael, como você tá? Um pouquinho fora da câmera, né? Voltando. Aí, voltando. Melhorou? Muito bem. Vamos lá. Isso, aí, lá. Agora ficou bom. Quem sabe ajeita ao vivo, bicho. Bateu o vento, que foi isso. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Jean, bom dia a todos que nos acompanham aí. Primeira do ano, hein? Primeira do ano, vamos lá. Pra você, né? A gente já começou na segunda. Vocês já estão ralando faz tempo, né? Pra mim é a primeira do ano. Vamos inaugurar aí. Ele falou que ia passar de azul e continua de azul, olha lá. Só que um azul mais... É mesmo, né? Vai ser o azul o ano inteiro. Ano inteiro de azul, então. Deu certo? Foi bom? Com certeza foi boa bom. Passagem? Com certeza. Tanto entre familiares ali, já ó, que basta pra ser maravilhoso. Exato. Muito bem. O que vamos falar hoje, Rafa? Vamos começar hoje com um assunto meio técnico aí, não é? A respeito, claro que a gente vai filosofar também, né? A respeito aí da nossa educação no Brasil, nossa educação no país, como nós, cada um de nós que estamos aqui, quem está lá em casa acompanhando pela rádio, pelo Facebook e tal, como a gente colabora com a educação do Brasil no quesito impostos, tá? Como que a nossa contribuição financeira, monetária, colabora aí para a educação do nosso país, o Brasil de uma maneira geral, não é? Como que a gente ajuda nos recursos que são transmitidos e transferidos aí para a manutenção da educação no nosso país. Será que todo mundo colabora? Sim. Será que todo mundo colabora? Sim. Muito se fala, né? A educação brasileira, ela é pública e gratuita. E a gente já vai começar essa reflexão que sempre faço. Será que ela realmente é gratuita? Vamos entender se ela é gratuita realmente. Vamos lá, em primeiro lugar, temos aí as duas leis principais que regem a educação no nosso país. Está na própria Constituição, que determina então que o governo federal repasse 18% de tudo que é arrecadado de impostos exclusivamente sejam destinados para a educação. Estado, 25% e município também 25%. Então, começa esse montante aí, 25% do que o município arrecada. Todo município do Brasil, tá? Sim. Qualquer lugar do Brasil. 25% do que ele arrecada com impostos, seja lá, a gente vai decifrar alguns deles aqui, tem que ser destinado para a educação. Assim como o governo estadual, e 18% vai aumentar com o tempo, mas 18% do governo federal. Isso é lei, tá? Não há quem mude, a não ser que mude a lei. E nós temos também a LDB, Leis Diretrizes de Base da Educação, iniciou-se em 1996, tá? Ela sofreu algumas alterações, mas ela também rege, ela confirma essa questão aí dos 25% e tudo mais ali. Muito bem, então. Quais são os tipos de impostos que são revertidos, os principais impostos que são revertidos para a educação? Ok? Então vamos lá. Em cada estado, né, o Fundeb, que o Fundeb é o principal recurso que é utilizado pela educação, sim, certo? Ele é composto da seguinte forma, vamos lá. Então os estados têm que colaborar com os impostos através do Fundo de Participação dos Estados, através do Fundo de Participação dos Municípios. O próximo que eu vou destacar, Imposto sobre Circulação e Mercadorias e Serviços, ICMS, já ouvimos falar disso, né? ICMS. Famoso ICMS. Imposto sobre Produtos Industrializados, famoso IPI também, sim, sempre cai na mídia aí, né? Proporcional às exportações. Imposto sobre Transição de Causas Mortes e Doações, o famoso ITCMD. Olha se vocês já ouviram falar desse. Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Alguém já ouviu falar? Uhum. Já tá chegando aí, viu? Parte de 50% dos impostos de território rural, ITR, que isso também é repassado desde os municípios aí. Além de outros, né, como Fundo de Receitas, a dívida ativa, juros, multas sobre algumas fontes também relacionadas acima ali. Tá. E o município? Quais os principais impostos que o município repassa para o governo federal que vai ser destinado à educação? Alguém já ouviu falar do IPTU? Imposto Predial e Territorial Urbano? Logo, logo tá ali, batendo na nossa porta ali. Isso aí não falha. Não falha. E o ISS, Imposto sobre Serviço. Esse ele é meio escondido, o nome, assim, a fama dele, mas ele é comum e ele é feito quase todo dia no nosso município aqui, tá? Em todos os municípios aí. E o ITBI também,
que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos aí, tá? Sim. Também muito comum em quem faz aí a compra, a venda de casas aí e tudo mais. Então o que acontece, gente? Eu vou pegar dois aqui pra gente destacar, o ISS e o ICMS, tá? ISS a nível municipal e o ICMS a nível estadual. Sim. Pois bem, eu pago ISS, você paga ISS, o Marquinhos paga ISS. Cada serviço que a gente paga dentro da rede da esfera municipal é gerado ISS para o município. Claro, devidamente com a nota fiscal e tudo mais ali, né? Então, por exemplo, qualquer prestação de serviço, qualquer um que vocês pensarem aí, né? Então eu, cidadão brasileiro, eu, cidadão capivariano, consegui algum serviço de manutenção, alguma coisa, né? Manutenção lá na piscina da minha chácara lá, manutenção da minha antena parabólica, nem existe mais isso, né? Manutenção do meu ar-condicionado, manutenção do meu carro, manutenção, enfim, qualquer serviço de manutenção, por exemplo, que gera aí a nota fiscal, ISS vai para a prefeitura, né? Quem recolhe é o próprio prestador de serviço, né? E com isso eu estou colaborando diariamente para a educação. Sim. Diariamente, tá? Muito bem, então. Então quem faz isso é exclusivamente aí dos municípios. E o ICMS, famoso ICMS aí, tem que cortar, não tem que cortar, tem que reduzir. Fui buscar na fonte o significado dele, do que ele é usado. Então, por exemplo, ó, operações relativas à circulação de mercadorias, fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Então, restaurante, bar, paga ICMS. Prestação de serviços de transportes interestadual, intermunicipal, pessoas, bem, mercadorias e valores. Então, empresas aí de transporte de pessoas, de mercadorias, também pagam ICMS. Prestação de serviços de comunicação, já ouviram falar? Algum lugar conhece? Algum lugar que faz isso? Fornecimento de mercadorias e prestação de serviços não compreendidas, que seja do município, é o estado que traz, que faz. Prestação de serviços sujeitos a impostos que ultrapassem a competência dos municípios, seria o ISS estadual também, daí ele cai no ICMS, né? Entrada de mercadoria que vem do exterior, quem trabalha com importação aí também. Serviço prestado daqui do Brasil para o exterior e assim vice-versa. Olha que interessante, então todo esse montante aí do ICMS, quase todo dia a gente pratica. Então costumamos dizer que qualquer produto, qualquer material que você compre, de alguma forma o ICMS está sendo recolhido ali. Ah, então se eu comprar um saco de arroz, se eu comprar uma caneta, se eu comprar ali um celular, se eu comprar, enfim, qualquer coisa no meu dia a dia, eu vou estar de alguma forma colaborando com o ICMS. Sim. Então de alguma forma esse dinheiro vai parar na educação do nosso país. Sim. Então repare, costumo fechar o quê? Que o governo federal ele recolhe de tudo, do município, recolhe dos estados, dele mesmo, né? E ele faz depois o repasse através do Fundeb. E aí esse repasse, ele cai mensalmente, tá? Aí o repasse também vem no sentido contrário, do governo federal para o governo estadual, para o governo municipal, tá? E isso vai ser revertido aonde? Isso aí vai ser revertido em cadernos que são oferecidos para os estudantes, em carteiras, em material de pintura nas escolas, salário dos professores, salário de todos os profissionais que atuam dentro da educação, não é? A pergunta é, será que é bem repassado? Será que é repassado da forma mais justa? Será que é usado da melhor forma, né? Aí já cabe, né? Cada estado, cada município. Sim. Uma questão interessante aí que a quantidade de estudantes matriculados na rede municipal, estadual, conta para esse repasse, tá? Então, por exemplo, normalmente os municípios eles ficam mais ali no início, na educação infantil, no ensino fundamental. Os estados eles acabam cuidando do ensino médio, um pouco do ensino fundamental e ensino médio, tá? E também há um repasse até para o ensino superior. Agora, como é filtrado de Brasília até os municípios, aí cabe investigação. Como chega, tudo. Mas até perguntando para você, que você já teve experiência com isso. Sim.
por mais que todos pagam e vários impostos que revertem a educação, acaba sendo ainda pouco, não é? Ou dá para fazer muita coisa com o que vem? Sim. Por isso que tem as quermesses nas escolas, para dar aquela ajudadinha. Para dar ajuda, isso é verdade. Sim. Porque as escolas não conseguem se manter só com esses recursos, né? Não são suficientes devido à demanda também, né? Então você vai desde uma demanda que às vezes pode acontecer de uma escola sofrer com uma enchente, cair um muro, destruir telhados, isso é algo imprevisível, que vai dar muito gasto ali, né? Você tem os problemas corriqueiros ali que estão ali na manutenção de material pedagógico, né? E alguns que são dados prioridades, como alimentação, transporte, para que garanta o acesso do estudante no ensino, no estudo. Então, digamos aí que a maior parte vai ser concentrada no salário dos funcionários, que não pode de jeito nenhum ficar sem o pagamento, né, de qualquer funcionário da área da educação, e também a manutenção do material pedagógico, mais transporte e alimentação para os estudantes ali. E isso varia muito. Por que isso varia muito? Porque depende do preço de cada coisa também. Preço de cada coisa. Então, se o material material de alimentação, né, os alimentos, sobe muito, então vai tudo interferindo no montante que é repassado. E a gente tem ali também a questão de prefeituras e o quanto também a prefeitura de um determinado município arrecada. Pode ser bastante, pode ser pouco. Sim. Então, é tudo pensado e é tudo esquematizado na base ali de cabeça por estudante. Mas, como você perguntou e como você mesmo respondeu, sua pergunta retórica, nem sempre é o suficiente. Nem sempre. E agora, Rafa, essa questão dos impostos não é uma coisa recente, né? Já vem lá do Brasil colônia, lá 1700 e lá vai bolinha, né? Que na época, me lembro pela história aí, um quarto, né, do que era produzido no país, né, era revertido em impostos, né? Como Sim. açúcar, couro, na época lá, o que mais? Vários produtos, né? O próprio ouro que era extraído. Uhum. Sim, a gente tem alguns impostos que levaram fama aí, né? Que era o quinto, que acabou sendo apelidado o quinto dos infernos. E daí que vem o quinto dos infernos? O quinto dos infernos. Um quinto do que você produzia ou do que você arrecadava do ouro devia ir para a metrópole, para ser revertido. Ainda que... O pessoal que banguela hoje é porque tinha dentro de ouro, então. Ah, com certeza, viu? Tem muita gente enterrada também ali, viu? Com dentro de ouro. E ainda que a gente pega um Brasil colônia, o repasse era muito insignificante para a população de uma maneira geral. Ninguém pensava, por exemplo, numa população ribeirinha, ninguém pensava ali naquela época numa população indígena ou quem morasse em morros, em áreas periféricas, enfim. Não tinha aquela categorização de todo cidadão ter direito ao imposto revertido. Depois da proclamação da República, depois de tempo ainda que se pensou, peraí, então cada brasileiro tem direito ao repasse de imposto em serviço público para ele. O problema do brasileiro que reclama não é que a questão de pagar imposto. Não, tem uns que não quer pagar nada mesmo, mas Sim. O problema é de não ver o retorno, né? E não só na educação, mas a nível tudo. IPVA, você paga... Você paga o IPVA, você quer ter um retorno no melhores estradas, tal, e você não tem isso. Sim. Pedágio, você paga pedágio, você quer ter um retorno, né? Às vezes você não tem. Então é muito disso. Às vezes a reclamação de pagar altos impostos é por não ter o serviço em contrapartida, né? Sim, eu acabei colocando aqui pro lado da educação, que me é peculiar, mas isso aqui abrange praticamente todo o serviço público aqui. A gente poderia colocar quase a mesma coisa, claro que com nomes diferentes e porcentagens diferentes, para remédios, para médicos, enfermeiros, pro pessoal do SUS ali, para o transporte público gratuito, para obras de infraestrutura. Nada é de graça, né? O governo ele não pega, ele não retira dele, não é? E faz a obra. Não, muito menos uma empresa faz de graça para o governo um serviço de terraplanagem ou um serviço de asfaltamento. Não, tudo é retirado do bolso do cidadão. Sim. E a questão
Por esse motivo que todos nós temos o direito de cobrar, né, um serviço que seja... Exatamente, que é a próxima etapa aqui. Quem cobra isso? Quem fiscaliza isso? No caso nosso aqui, nós temos, por exemplo, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, nós temos o TCU, Tribunal de Contas da União, que faz essa fiscalização, né, para a gente verificar. Existe também, por exemplo, portal de transparência, todo nível tem, municipal, estadual, federal também, para você ver aonde esse repasse está indo, né? Desde salário de pessoas, gastos com obras ou gastos ali também com materiais de ensino e assim por diante. Mas temos que cobrar, devemos cobrar. É que não, talvez o que não implique tanto ou não incomode tanto a população seria exatamente essa questão de não ver exatamente uma parte do seu dinheiro sendo usado exclusivamente para aquilo. Uma coisa é que se ele pudesse falar assim, olha, eu estou pagando esse boleto aqui mensal, porque esse boleto aqui é um boleto que o governo vai pegar a arrecadação e vai usar numa obra, ou esse boleto que eu estou pagando aqui é onde o governo vai utilizar esse dinheiro meu que eu estou pagando aqui na compra de alimentos para as crianças nas escolas. Não vê isso, né? Você vai lá e você compra um celular. E um pedaço dele, por exemplo, é o ICMS. Você vai lá e você paga uma empresa para fazer uma construção lá na sua casa lá. E uma parte é o ISS, por exemplo. Então você não vê um pedaço daquele seu dinheiro gasto exclusivamente para onde ele está indo. E aí você tem... É claro que isso não é uma artimanha, mas aí você vê, por exemplo, um disfarce onde você não sabe realmente se está sendo aplicado, se não está sendo, da onde está sendo tirado o seu dinheiro. Mesmo assim, é nosso dever cobrar. É nosso dever fiscalizar como cidadão, porque somos nós que estamos pagando. A ordem é essa da República, né? Eu estou pagando para ter um retorno, pelo menos o básico, né? Saúde, educação, moradia, para mim, para minha família e para todo mundo. Voltando à pergunta, a educação pública realmente ela é gratuita? Não, gratuita não, porque a gente já paga, né, por causa dos impostos. Exatamente, a gente não... É gratuita porque no momento você não paga uma mensalidade para a escola onde seu filho está estudando. Mas você paga por trás disso, não é? Então quem não paga aí, tipo, tá em colégio particular, coloca o filho em colégio particular, tá perdendo essa parte que ela pagou, né, teoricamente. Ou tá colaborando ainda mais. Um plus. Um complemento ainda mais ali. Se você quiser saber quanto você ajuda a pagar essa despesa aí, é só quando você vai ao mercado, você olhar lá embaixo, lá, o valor de tributos que foi pago, que foi recolhido. Tem, algumas notinhas tem. Então, algumas notas apresentam. Tem restaurantes, por exemplo, que apresentam todos os impostos que foram cobrados e o quanto você pagou de imposto, que é muito mais do que o produto em si, né? Dependendo, passa de 50%, né, a arrecadação ali. Olha lá, então a nossa educação ela é gratuita? Realmente ela é gratuita? Não. Outra coisa, qualquer coisa que compramos ou serviço que pagamos está relacionado com o aprendizado das nossas crianças? Sim. Dos nossos filhos? Sim. Sobrinhos, irmãos, enfim, todo mundo está relacionado com qualquer coisa que compramos ou pagamos aí de serviço, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. E, abraçando o que a gente conversou aqui também, conforme a economia melhora, você tem mais arrecadação. Porque quando a economia do país melhora, você tem mais serviços prestados, você tem mais gente pagando, mais gente comprando, mais gente bancando aí, serviços e produtos. Isso aumenta a arrecadação de impostos. Isso reverte automaticamente nos municípios, né, em termos de educação municipal, estadual e federal também. Eu falei lá dos 25%, mas é mínimo, tá? Mínimo de 25% para o município gastar com a educação, mínimo de 25% do Estado e 18% da União. Mínimo. Pode passar muito mais aí. Só não pode ser menos, né? Só não pode ser menos, tá? Então, quanto mais a economia melhorar, mais investimentos automaticamente a gente vai ter em termos de educação. Muito bem, bem explicado. E acho que é importante porque muita gente às vezes não sabe qual imposto tá pagando. Eu confesso que eu não sei todos os impostos que eu tô pagando quando eu tô comprando algum produto no mercado, quando eu tô abastecendo o veículo. Sim. Você entendeu? Então muita gente não tem essa noção porque também, né, a gente já fica triste de ter que pagar, já fica com raiva de ter que pagar. Agora a gente saber, acho que... Mas é importante, né, a gente ter uma ideia, né, de tudo que acontece. Sim. Embora tenha alguns que têm mais facilidade para compreender, entender
e dissertar sobre, né? Explicar. Sim. Mas é interessante a gente falar sobre isso. Sim, não dá pra parar na hora, né? No dia, correria do dia a dia. Peraí, deixa eu ver aqui enquanto tá arrecadando aqui. Ou falar, por exemplo, não Se quero for- que... Exato. Se for pôr tu na ponta do lápis também. Não dá pra você parar no momento ali na fila ali e falar, opa, pera um pouquinho, não quero que isso aqui. Ou igual quando você vai no restaurante, né? Olha, não quero pagar os 20% aqui do Do serviço. garçom. Não quero pagar o ICMS disso aqui, não. Pode tirar, descontar. Não dá. Sim. É automático, é rápido e a gente paga mesmo. Tem jeito. E o restaurante repassa, né? Também. Então, Também repassa. para ele seria preferível não cobrar do cliente, né? Sim. Ficaria mais barato o produto, enfim. É assim, é sempre no nosso, como dizem. Sim. E para finalizar a frase filosófica. Achei que você estava esquecendo, Agora né? você tem que ter, fazer uma frase pra, né, deixar a gente menos triste, né? Porque depois de tanto imposto que a gente ficou sabendo que a gente paga, né, Marquinhos? Veja bem, temos 12 meses para pagar de Pra pagar impostos por imposto. frente aí. Tá Tranquilo, todo gente. mundo com o 13º inteirinho aí no bolso Tá pra pagar sobrando, as despesas. fica tranquilo. Ainda mais Ninguém janeiro. gastou nada. Janeiro é o demais. mês que tira o nosso couro. IPTU, IPVA, é um monte de imposto. Exatamente, não tem jeito. Ó, uma frase do senhor Arthur Lewis, ele é um economista britânico, tá? E foi o primeiro negro a ganhar o prêmio Nobel de Economia, 1979. Então, economista britânico, primeiro negro a ganhar o prêmio Nobel, ele falou: educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. É isso aí. Uma ótima quarta-feira a Muito bem. todos. Perfeito. Obrigado, Rafa.